Bom dia, gente linda. Ana Machado que vos fala para o canal Estrela d'Alva Astrologia, agradecendo desde já os vossos likes e as vossas visualizações que têm estado a aumentar. Lembrando que podem sempre subscrever este canal e assim ficar a par de cada vez que eu aqui vier falar sobre as várias lunações do ano. E cá estou eu, feliz ano novo. Entrou o ano astrológico no início da primavera, com o Sol no signo de Carneiro, mas é agora na Lua Nova que aconteceu hoje, dia 1 de abril de 2022, aqui em Portugal, um pouquinho antes das 6 da manhã. Sol e Lua encontraram-se então no signo de Carneiro, no grau 11. Esta é uma lunação que nos diz: agora é tempo de fazer, ir em frente, já não é tempo de sonhar, já não é tempo de analisar, é tempo de ir em frente, energia de começar, energia de arrancar com tudo e mais alguma coisa que tivermos. O zodíaco continua com este aspecto curioso de todos os planetas numa pequena fatiazinha, mas curiosamente, no meio desta fatiazinha, Sol, Lua, Mercúrio e Quirón estão sem aspectos com o resto dos planetas. Mas por si só, isto já é muito significativo e é um aspecto por si só, obviamente. Sol e Lua, então, no signo de Carneiro, dizem-nos: arranca, vai em frente. Mercúrio está lá também e traz este sentido racional também de urgência, de ter as coisas prontas para arrancar, arregaçar as mangas, começar. Mas há aqui, nesta primeira lunação do ano astrológico, uma lunação que, claro, por ser a primeira, marca o ritmo deste ano, e não é preciso ser astrólogo para perceber que é um ano que não vai assim fluir suavemente e sobre rodas. Dizia eu então que temos lá um personagem muito interessante junto da Lua e do Sol. Ele está a menos de 1 grau e é Quirón. Quirón no céu é um pequeno asteroide. Na mitologia ele tem uma história muito interessante, porque Quirón nos fala das nossas feridas. Quirón foi rejeitado por sua mãe e por seu pai. Ele era filho do deus Saturno e de uma ninfa. Mas por ter sido rejeitado, ele foi adotado por Apolo, o deus Sol, que lhe ensinou todas as artes e toda a ciência. Ele era mestre em astrologia e outras ciências. Ele era um grande artista e um ser muito sensível. E esta Quirón fala-nos desde logo então dessa dor do abandono que existe em todos nós, não necessariamente os nossos pais, mas em alguma altura do nosso caminho há sempre uma história de abandono e de rejeição, e de como essa história de abandono e rejeição nos levou depois para a suplantar, a fazer de nós a pessoa que somos. Mas não só Quirón foi rejeitado e abandonado, como ele também foi ferido por uma seta envenenada de Hércules, um seu grande amigo. Foi uma ferida acidental, mas uma ferida incurável. Mas Quirón não se ficou por este veneno incurável. Ele aprendeu tudo sobre medicina, ele tornou-se um perito médico para poder entender e minimizar a sua ferida. E com este conhecimento, ele começou a exercer medicina e ele era um grande médico. E, de novo, Quirón a falar-nos das feridas que nos inflige o caminho, que nos inflige a vida, que nos marcam, que estão feridas abertas, que doem, mas que por causa delas e apesar delas, nós conseguimos ser peritos e suplantar essa ferida. Então é uma lua muito especial, porque é uma lua que nos está a pedir que olhemos e transcendemos essa ferida.
É claro que em cada mapa ela se apresenta de uma forma diferente, em cada vida ela se apresenta de uma forma diferente, dependendo da área de vida em que este aspecto está a acontecer e até do nosso próprio Quiron natal, ele está a acontecer. Mas a verdade é só uma: para arrancar, para começar, é tempo de nos suplantarmos, de nos transcendermos com as nossas feridas, apesar delas, com elas e por elas, sermos maiores, melhores e podermos, de alguma maneira, ajudar então em nosso redor. No coletivo nós podemos ver as nossas feridas nas imagens de pessoas deslocadas a arrastar malas. Esta ferida do abandono é bem presente no coletivo, as bombas a cair e a arrebentar com as nossas estruturas coletivas. Mas é tempo de, com estas imagens e apesar delas, nos suplantarmos e seguirmos em frente. Ficar paralisado nas dores das imagens não ajuda ninguém. Correr a ajudar pode momentaneamente apaziguar a dor de alguns, e isso é obviamente válido, mas há também o aspecto de estar a ajudar o circo. Circo. O que é isto do circo? Já lá vamos. Este é um canal em que eu exprimo a minha visão astrológica e a minha visão dos acontecimentos. Não há aqui verdades absolutas. Bom, passando. Há um outro aspecto muito presente nesta lunação, que é Marte, o senhor da guerra, e aquele que é regente desta lunação, porque não é só senhor da guerra, é aquele que nos dá a energia para ir em frente. Ele está juntinho a Saturno, o senhor do tempo, o senhor das nossas estruturas, o senhor que organiza toda a nossa realidade. E Vênus. Vênus tem o seu aspecto relacional e tem o seu aspecto económico. Eles estão todos juntos em quadratura a Urano. Urano é o senhor do potencial, é o senhor do futuro. Quando Marte está junto a Saturno, nós falamos de uma força, mas é de uma força controlada. É uma força dirigida, é uma força com foco, é uma força com objetivo. Vênus fala-nos então de relações, de dinheiro, de economia. Ora, este aspecto nas nossas vidas, ele pode ser muito bem usado a nosso favor. Esta força controlada e com foco, esta capacidade de ter tempo no dinheiro e na economia, o céu nos está ajudando nesta energia de ir em frente. E no coletivo, eu acredito, e acreditem, que também está a ser usado. Se não vejam, no dia 5 de Abril ele vai se encontrar então certinho no mesmo grau com Saturno. Já há 2 anos este encontro se deu no grau 0 de Aquário e imaginem, era o mês de Abril de 2020 e o mundo também declarava uma guerra a uma pandemia que pelas medidas tomadas por todo o mundo, com certeza o medo seria de nos erradicar de vez da face da Terra, mas o importante é que a partir daí, se repararem, se contava a conta-gota os mortos, os recuperados, os infectados, etc. E isto foi-nos dado, foi-nos alimentado durante 2 anos, aquilo que eu chamo os números do medo. Vivíamos ao ritmo de como esta pandemia aumentava, baixava, andava para a frente, andava para trás. Agora, passados 2 anos,
rebenta uma outra guerra e estamos a viver ao ritmo dos números, os números dos refugiados, dos que entram, dos que saem, dos que se arrependem, dos mortos e dos edifícios que caíram. Estamos a falar de novo em controle. A única certeza que eu tenho numa altura, numa guerra declarada há 2 anos e nesta guerra, é que os ricos ficaram com certeza mais ricos, os pobres muito mais pobres e aqueles que estavam assim no meio caíram na pirâmide. Não temos nenhuma dúvida de que o resultado desta guerra, que está agora a ser alimentada nas nossas mentes diariamente, outra vez pela contagem, vai fazer um efeito semelhante, agravando, obviamente, uma situação que já estava muito difícil. Nós assistimos então a uma encenação que está a acontecer à custa da vida de pessoas comuns e que ao resto de nós nos está a distrair desta realidade, desta queda das nossas estruturas e do nosso modo de vida. Nesta altura é muito importante desenvolver o espírito crítico e saber que por trás de um senhor frio e distante que chamam um louco e que se fala de uma liberdade de imprensa que naquele país não existe, temos que ter espírito crítico e perceber que também nós não temos liberdade de imprensa, que as notícias que nos chegam são notícias já com opiniões formadas, que são muito bem orquestradas para que fiquemos de um dos lados da barricada. Não há notícias em que realmente nos possam dar a perceber o que é que realmente acontece. São horas de imagens emocionantes de gente sem casa e minutos de supostas negociações que também ninguém entende. Depois temos do outro lado um senhor que a mim me parece uma imagem distante de um Che Guevara com as suas t-shirts verdes e a sua barbinha, mas uma versão mais Hollywood, mais engomadinha, que grita que está a defender a nossa liberdade e enquanto isso pede armas e dinheiro ao resto do mundo. Eu deixo-vos aqui a pergunta, ele fala de liberdade, mas ele não permite aos homens do seu país escolherem se querem empunhar armas ou se decidem não lutar esta guerra. Ele obrigou a todos os homens do seu país a ficar. Se isto é liberdade, eu já não entendo o que é a liberdade. Isto para vos dizer que não há um lado da barricada, se conseguirmos olhar com um olhar crítico. Tudo isto é-nos servido, eu acredito, enquanto o que se está a passar são negócios milionários de controle de mercados de combustíveis, de cereais, etc. E enquanto isto, o que se está a passar, meus amigos, é que os ricos estão a ficar infinitamente mais ricos e os pobres infinitamente mais pobres. Portanto, isto é um uso muito inteligente desta força controlada de Marte e Saturno, ensaiada e medida para quem vai estar supostamente ao leme do futuro. Este é um mês em que acontecem também outras coisas importantes. No dia 12 de abril, Júpiter e Neptuno
vão se encontrar no signo de Peixes. Há 167 anos não acontecia, e eu acredito que, e sei que os artistas estão ativos. É um aspecto que convida a olhar a arte, o sublime, e a nos distanciar desta realidade temporal para algo maior e mais belo. Os artistas estão já a expressar coisas belas. No entanto, Peixes é o último signo, é o signo da dissolução das formas, da ilusão e da desilusão. E a minha esperança é que esta força de controle de quem se arma em Deus e quer controlar a vida de todos nós, possa não resistir a forças maiores e à dissolução das formas que tanto querem manter. Pode ser que estes homens, ao quererem controlar tudo, não possam escapar ao fim do seu próprio espetáculo. Vai depender de cada um de nós se queremos então alimentar este circo ou não. Neste momento há coisas importantes a fazer na vida de cada um, há força para ser usada, há feridas para serem ultrapassadas. E se cada um trabalhar as suas feridas nas suas vidas, se empoderar a si próprio, menos força damos ao medo. Isto não é ser insensível para com os outros, isto é seguir mudando a energia, como o céu nos está a permitir agora. Era tudo o que eu queria para vos dizer e já vai longo. Fiquem muito bem e que a força esteja convosco. Feliz Ano Novo!